Pessoal, continuando a explicação ainda sobre a Segunda Guerra Mundial, então falava para vocês, não é, do que foi a Segunda Guerra Mundial, não é? A quantidade de pessoas mortas, a quantidade de enfrentamentos que existiam por conta deles. E nesse contexto todo, o Brasil também vai se envolver na Segunda Guerra Mundial. Nós vimos que na Primeira Guerra Mundial, o Brasil não participou de forma direta. Já na Segunda Guerra Mundial, o Brasil participa de forma direta. Quero lembrar vocês que na Segunda Guerra Mundial, quem governa o Brasil? Getúlio Vargas, gente. Então é no governo de Vargas que o Brasil vai para a guerra. Diga-se de passagem que, no primeiro momento, o Brasil não queria se envolver na guerra de forma direta, até o ano de 1942. Para vocês terem uma ideia, em um primeiro momento, até, Vargas pendia mais para o lado da Alemanha. A ideia, no primeiro momento, era pender mais para o lado da Alemanha. Só, gente, que chega o ano de 1942, e daí foi inevitável, não tinha como o Brasil não entrar mais no conflito. Ele precisou entrar no conflito. Por quê? A Alemanha fez ataques a embarcações brasileiras. Então, a Alemanha atacou embarcações brasileiras, essas embarcações brasileiras foram atingidas, e daí começou por parte da sociedade uma pressão muito grande agora para que o Brasil também pudesse dar uma resposta. Então, em 1942, o Brasil começa a se preparar para a guerra. Veja, o Brasil não vai entrar de uma hora para outra na guerra. Não, ele vai se preparar para a guerra. Então, em 1942, o Brasil decide se preparar para a guerra. A entrada no Brasil só se deu oficialmente em 1944. Veja, ele começa a se preparar em 1942. Mas o Brasil só entra na guerra oficialmente um ano antes dela acabar, que é no ano de 1944. Ou seja, começa a se organizar em 42, passa 2 anos em treinamento para que em 1944 ela entre na guerra. No caso, o Brasil entre na guerra. Bem, gente, o Brasil ele vai se preparar para isso. Os soldados da FEB, que é Força Expedicionária Brasileira, tá? FEB, Força Expedicionária Brasileira, eles foram treinados, nada mais, nada menos do que treinados nos Estados Unidos da América. Pois bem, treinados nos Estados Unidos da América, em 1944, o Brasil vai para a guerra, ele vai decidido nesse combate e ele vai atuar de uma forma muito intensa na chamada Batalha do Monte Castelo, contra quem? Tropas nazistas. Então o Brasil, na Batalha do Monte Castelo, vai enfrentar tropas nazistas e consegue ganhar e consegue vencer, tá? Esse conflito. Então, nesse conflito, o Brasil teve muito destaque, foi decisivo, né, para a vitória nessa batalha, e daí quando retornam ao Brasil, os integrantes da FEB, né, que é a Força Expedicionária Brasileira, eles foram tratados como heróis da guerra, né, foram tratados como heróis da guerra. Pois bem, gente, finalmente chegou o ano de 1945 e vai ser o começo do fim da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos da América eles dão um destaque muito grande, porque eles vão arrasar o Japão quando vão lançar bombas nucleares, vão atacar com bombas nucleares o Japão. Para vocês terem ideia, foram 2 bombas lançadas no Japão. A primeira delas no dia 6 de agosto de 1945, sobre a cidade de Hiroshima, e 3 dias depois, ou seja, no dia 9 de agosto de 1945, eles vão lançar a segunda bomba na cidade de Nagasaki. Então percebam, no dia 6 de agosto de 1945, a primeira bomba em Hiroshima, no dia 9 de agosto de 1945, a segunda bomba em Nagasaki. Foi decisiva para a cidade ser realmente afetada num todo. E com isso, gente, chegando no ano de 1945, vai encerrar a Segunda Guerra Mundial, tá ok? Então, em 1945, termina a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos da América, como sempre, mais uma vez é o grande vencedor da guerra, tá certo, gente? Pessoal, por hoje eu vou terminando a nossa aula sobre Segunda Guerra Mundial. Eu quero pedir a vocês que façam uma síntese, um resumo dos 2 vídeos, do primeiro vídeo e deste vídeo. Respondo também a atividade que eu mandei para vocês.
que vai na ficha resumo, tá ok? E envie para mim. Detalhe, gente, tem pessoas que não estão mandando o resumo, a síntese, tá certo? Quero lembrar que a síntese também está valendo nota. Então, depois não reclamem, tá bom? Os dois valem nota. Eu vou estar somando os dois como nota de participação. E tem pessoas que não estão nem fazendo. Então, se não está fazendo, não vou poder fazer nada depois por vocês, tá certo? Então, eu recomendo que mandem para mim tanto o resumo quanto a atividade respondida. No mais, fiquem com Deus, se cuidem e nos encontraremos, se Deus quiser, na próxima aula.